certeza que a paz do Cristo nos envolve, nos ilumina, nos orienta e, sobretudo, que o amor de Deus está ao nosso redor. Agradecemos mais uma vez ao convite dos queridos e queridas da Ordem Espírita de Cecília por esta oportunidade de estarmos reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, com a certeza do amparo dos nossos amigos espirituais, para congressarmos, para confraternizarmos a nossa existência, a nossa vida, coroada pelos esclarecimentos dessa doutrina de luz que é o Espiritismo. Eu me chamo Andréia e eu frequento o Grupo Espírita Fraternidade Irmão Abraão, casa nossa, que manda um abraço a todos os nossos amigos e amigas da Ordem Espírita de Cecília. Bom, para nós iniciarmos o nosso encontro, nós vamos ler uma mensagem, fazer a nossa prece e aí a gente vai dar sequência ao estudo proposto pelos irmãos e irmãs. A página que nós escolhemos para a preparação da prece, chama-se Vinda do Reino. É a lição 107 do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. E assim começa o nosso irmão Emmanuel. Ele cita o seguinte versículo do Evangelho de Lucas: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus, certo? Está em Lucas, capítulo 17, versículo 20. E assim fala Emmanuel. Os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversações alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos de realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruidosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo da criatura, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge a comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos através do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vasto de purificação. Desculpe, vou ler de novo esse parágrafo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Graças a Deus, Senhor, que assim seja, que possamos contar com a iluminação através da intuição, da inspiração dos nossos amigos espirituais,
para que tenhamos um excelente momento de estudo de um tema tão precioso e tão importante, à luz da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos e queridas, o tema que nos fora proposto é união da alma e do corpo. A gente encontra esse assunto em O Livro dos Espíritos, da questão 344 a 360, sendo que tem um parêntese que a gente tem que fazer. Da 344 a 356, Allan Kardec trata desse processo de união da alma e do corpo que caracteriza a reencarnação. Da 357 a 360, ele trata do assunto do aborto, à luz da doutrina espírita, no contexto do processo reencarnatório, desse processo da união da alma e do corpo. Porém, a nossa proposta de hoje é tratarmos da questão 344 a 356. Como é uma complexidade de assuntos, nós vamos nos ater mais nas informações que nos trazem os espíritos superiores nas questões 344 e 345, ok? Se nós quisermos aprofundar, a gente também encontra este tema da união da alma e do corpo no capítulo 11 do livro A Gênese, o quinto livro da codificação espírita, do item 10 ao item 14. Tá? Então, dito isso, a gente fazendo essa apresentação do tema, bom, o tema proposto está no capítulo 7 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Este capítulo 7 trata da volta do espírito à vida corporal, ou seja, como é que se dá o processo, desde a espiritualidade até tudo que envolve a concepção de uma criança nesse processo reencarnatório. Então, em essência, nós estamos falando de reencarnação. Para que a gente adentre no assunto propriamente dito, a gente tem que lembrar qual é o objetivo da encarnação, né? Tem toda uma historinha aí. Nas suas pesquisas, Allan Kardec descobre que existe uma escala espírita que basicamente tem espíritos primitivos, espíritos na condição de imperfeito, depois na condição de espíritos bons, de superiores, até atingir o grau máximo que é a perfeição. Então, ao ver esse panorama, através das conversas que ele teve com os espíritos no momento em que estavam fazendo a codificação, da leitura de diversas mensagens que ele recebera de diferentes médiuns e de vários cantos do mundo, Allan Kardec foi defrontado com esta realidade. E aí ele continua as suas pesquisas e a espiritualidade revela para ele uma coisa muito importante, que muda tudo. Que Deus, nosso Criador, a inteligência suprema do universo, em seu amor mais do que infinito, cria
todos nós espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento das coisas. Mas o que há de mais extraordinário nisso tudo é que nós tendemos à perfeição. E como é que Kardec descobre isso? Qual é o simbolismo desta perfeição? Qual é o significado maior desta perfeição? Qual é o parâmetro que a gente pode ter para termos uma ideia do que é essa perfeição? É quando os espíritos respondem para Allan Kardec que Jesus, nosso querido e amado mestre, foi o espírito mais puro que já passou por aqui. E aí consolida ao ter esta revelação que de fato o Espiritismo é o consolador prometido. Por quê? Ao estudarmos todos os tratados de ética e de moral que existem no nosso planeta, é fato que o mais perfeito, o mais coerente e o mais lógico foi aquele vivenciado pelo nosso Mestre Jesus. Um break. Gente, vocês vão me perdoar se tem ruídos externos nesta nossa fala, mas aqui está tendo uma obra enorme na rua em que eu moro, e se eu não gravasse isso agora, ia ser um problema para a gente e para a equipe organizadora do centro. Então, eu peço desculpas a vocês pelos ruídos, tá? E, e com a certeza, e pelo menos desejando que nas próximas vezes nós tenhamos um ambiente mais tranquilo e mais silencioso para a nossa fala. Bom, voltando aqui. Então, ele descobre isso. Mas como a gente chega até Jesus? Através da pluralidade das existências. Não existe uma existência única. Não existe aquela questão de nós passarmos a existir no momento do nascimento. E como isso se dá? Através do processo de reencarnação, ou seja, da volta do espírito à matéria. Então, uma questão já vem daí. A matéria, ela existe como um instrumento do trabalho nosso. Este corpo físico, os nossos corpos físicos, melhor dizendo, são fundamentais para que possamos desenvolver as nossas potencialidades que nos fazem a imagem e semelhança de Deus, para atingirmos a esse grau máximo exemplificado pelo nosso Mestre Jesus. Então, na essência, a encarnação e as reencarnações, as nossas voltas sucessivas à carne, é o processo corolário, ou seja, o coroamento do amor misericordioso de Deus, da sua justiça, para que atinjamos a plenitude do ser. Então, encarnar é um processo educativo. E todo processo educativo visa o desenvolvimento do que há de melhor em nós.
E nós fazemos isso através das reencarnações. Contudo, porém, todavia, na nossa trajetória, o que acontece? Através do nosso livre-arbítrio, que é um atributo que Deus nos dá, para que possamos atingir essa trajetória, que é a nossa capacidade de escolha entre o bem e o mal, nós temos cometido bastante equívocos. Por quê? Porque ainda não damos a devida atenção às leis de Deus, que são as leis morais em essência. Né? Nós ainda não vivemos, nós ainda não temos as nossas existências pautadas pela vivência plena, imersos nas leis morais de Deus. Para que a gente possa atingir esse estágio, para que a gente vivencie plenamente a felicidade, mesmo que relativa na Terra, que é caminharmos segundo a vontade de Deus, obedecendo os seus desígnios maior, nós temos provas que são situações, circunstâncias pelas quais nós passamos na vida para aprendermos as virtudes que fazem com que despertemos os nossos sentimentos mais nobres, que influenciam o impacto que as nossas emoções têm na nossa existência. Por isso que os espíritos nos falam, afirmam categoricamente que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade, que é o amor em ação, propicia que nós, na medida do possível e do nosso processo evolutivo, do nosso esforço, do emprego salutar da nossa vontade, a gente vá assimilando e introjetando no nosso íntimo as virtudes e os sentimentos nobres. As 3 virtudes repletas de sentimentos que nos apresentam os espíritos na questão 886 do Livro dos Espíritos, que é a benevolência, que é a vontade de fazer o bem, vontade espontânea, natural, que nos leva a isso. A indulgência, que é a capacidade de vermos os nossos irmãos e a nós mesmos como indivíduos em trajetória evolutiva, que temos um vasto processo pela nossa frente. E o perdão das ofensas, porque a gente sabe o quanto o não perdão é corrosivo para nós mesmos e o quanto o não perdão provoca o estacionamento nosso nesse processo evolutivo. E, ao redor destas 3 virtudes maiores, nós temos outras que são correlatas. Porque não há como ser indulgente sem desenvolver a paciência, que é a ciência da paz. Não há como ser benevolente se não desenvolvermos a mansuetude,
que é o equilíbrio interno, que faz com que tenhamos resignação ativa para as vicissitudes e atribulações da vida e possamos compreender, por conseguinte, também que os nossos companheiros de jornadas estão passando por atribulações e vicissitudes e a maior parte não tendo o conhecimento que a gente já tem. A humildade, porque não há perdão sem humildade. Não há perdão sem nós vermos o nosso próximo como um espelho de nós mesmos, certo? Então, a reencarnação, ela é um instrumento de Deus que permite, que faz com que nós construamos no nosso íntimo o reino de Deus. Então, é um assunto muito mais sério e que requer uma reflexão muito maior nossa do que ficarmos numa curiosidade, se a pessoa está espiando, se não tem uma perna porque cortou não sei quantas pernas no seu passado, se tem problemas de déficit de inteligência porque usou mal a inteligência, enfim, isso é o de menos. O que importa é que quaisquer circunstâncias que a vida nos proporciona é para que nós construamos o reino de Deus no nosso íntimo. E aí a gente volta a Jesus, que é a missão primordial de Jesus. Lembremos o encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, um doutor da lei também, um homem inteligentíssimo, culto, importante naquela sociedade judaica da época de Jesus, um homem muito influente, muito rico, um líder do povo, um indivíduo que era o interlocutor entre o povo e o sinédrio, e os poderosos de Jerusalém, os poderosos do templo, tinha uma influência enorme. Era um homem muito estudioso, conhecedor dos mistérios do Egito, profundo conhecedor da filosofia grega, um estudioso, um intelectual de altíssimo gabarito, digamos assim. De onde a gente tira essas informações? Do livro Primícias do Reino, do espírito Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que narra esse encontro de Nicodemos com Jesus e nos traz essa informação. O espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Boa Nova, também traz uma belíssima narrativa desse encontro. E aí, ele vai, na calada da noite, para que ninguém o visse, encontrar Jesus. E um detalhe muito importante, e isso a gente encontra lá na narrativa de João, no Evangelho de João, que é quem retrata esse encontro, né? Se a gente lê, ele via Jesus como um homem muito inteligente, um mestre, mas não o reconhecia como o Messias prometido ainda. E que falava coisas diferentes dos outros mestres que ele conhecia. E aí ele vai conversar com esse mestre, com esse sábio, para tentar entender como é que ele podia ter paz de espírito, como é que ele podia ter tranquilidade e atingir a felicidade plena. E aí Jesus fala aquela máxima que, em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Que aí ele pergunta como é que um adulto, um homem já mais idoso, vai
vai diminuir, vai virar uma criança, vai na barriga da mãe, e Jesus dá aquela explicação. Mas o interessante, queridos e queridas, é que Jesus, antes de dar essa explicação, está lá em Boa Nova, fala o seguinte para Nicodemos. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Vamos de novo? Primeiro que tudo, Nicodemos, isso é Jesus falando para ele e para nós todos. Não basta que tenhas vivido a interpretar a lei, ou seja, um estudo frio, técnico. A união da alma e do corpo, como é que se dá? Bom, vai lá, está na hora da gente reencarnar, tem os técnicos de reencarnação que fazem todo o processo de diminuição do nosso perispírito, forjam todas as necessidades que o perispírito tem para que possa vir, no nosso caso, à Terra. Aí tem lá a concepção, através da união sexual, óvulos e espermatozoides se unem e naquele momento nós, espíritos, nos ligamos àquele embrião, digamos assim, que está se formando. E a partir daí, de mês em mês, de molécula a molécula, vai se intensificando e tem um monte de processo. Não é isso que importa mais. É claro que é interessante nós sabermos disso, mas não é o vital, o fundamental. Que é isso que Jesus está falando. Extrai o que tem de grandioso nesse processo. Para pensar o que isso está querendo nos dizer. Que aí Jesus continua. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido o texto. Aí vem Jesus. Em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino dos céus sem nascer de novo. E aí toda a coisa, mas aquela coisa ficou na cabeça de Nicodemos e ele continuou pensando. Mas o espírito Humberto de Campos ainda narra que alguns discípulos presenciaram aquele diálogo. E dentre deles estava Tiago, o discípulo Tiago, e depois o apóstolo Tiago. Tiago, filho de Alfeu, que tinha o Tiago, filho de Zebedeu, né, que é irmão de João Evangelista, mas esse era o outro Tiago. E Tiago vai perguntar a Jesus sobre essa questão, porque ele fala assim, meu Deus, mas isso é tudo muito diferente da lei, como é que isso vai se processar, como é que vai dar isso? O que acontece? Que tinha aquela coisa, né, que a geração está pagando as dívidas, digamos assim, né? Na lei judaica eles falavam isso, da primeira, da segunda, sei lá, de não sei quantas gerações anteriores, né? E aí, Jesus, jocosamente, dentro disso daí, tá, Tiago, mas vamos lá, pega os 10 mandamentos, o que diz a lei? Aí Tiago vira e fala assim, também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Aí o que Jesus fala? Também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos? Como todos os homens, aliás, têm raciocinados, mas não têm sentido.
Ainda não ponderastes, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor acima do não adulterais, do não cobiçarás, está amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós prendermos a lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado, e aí vai, mas não é isso que a gente vai discutir. Então, é isso que nós precisamos extrair quando nós lermos e estudarmos essas questões tão técnicas que o Livro dos Espíritos nos traz. Aqui está manifestado o amor de Deus por nós. Então, quando Kardec pergunta em que momento a alma se une ao corpo, e os espíritos assim respondem: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante que a criança, vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta ao número dos vivos e dos servos de Deus. Olha só, aqui os espíritos não estão dizendo que eles são devedores de Deus, mas que são trabalhadores da seara do Cristo em nome de Deus. Então, queridos e queridas, todos nós que estamos reencarnados neste momento, de alguma forma, estamos colaborando para que o reino de Deus se consolide nos nossos corações e no corações de todos que estão à nossa volta. Isso é a essência da regeneração. Quando se fala dessa união da alma e do corpo, mais do que se está pagando dívida, se vem com defeito isso por causa daquilo, não. Nós estamos mergulhados no amor de Deus, que está propiciando as oportunidades que cada um de nós necessitamos dentro de um planejamento muito bem feito, seja quais circunstâncias forem que esse espírito está reencarnando, para que cheguemos ao propósito maior da criação, que é a condição de espírito puro. E é por isso que na 345, assim Kardec pergunta e os espíritos respondem: é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? É definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderá substituir o que está designado para aquele corpo. Como os laços que ao corpo prendem o espírito são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recusa diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Mas o que a gente quer frisar, ressaltar dessa proposição é a primeira frase. É definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderá substituir o que está designado para aquele corpo. Nisso está impresso, está implícita o quanto Deus nos ama, porque Ele cuida particularmente da reencarnação de cada um de nós. O nosso corpo é só nosso.
E isso é reflexo do amor de Deus. Nenhum outro espírito pode habitar aquele corpo que, segundo a vontade de Deus, os amigos espirituais, os engenheiros do além, como são conhecidos, os técnicos de reencarnação, forjam para que nós possamos realizar a nossa trajetória evolutiva. E aí, mais uma vez, a gente coloca a construção do reino de Deus no nosso íntimo. Assim sendo, reencarnação é prova, é expiação, é refazimento da alma, é reconstrução do perispírito, mas acima de tudo, é a prova maior de que nós estamos caminhando e que nós possamos aproveitar este momento que nós estamos vivendo, todas as circunstâncias que fazem parte desse nosso existir, seja ela qual for, na certeza de que se estamos vivenciando tais fatos, é porque nós estamos nos curando daquilo que nos faz mal e nós estamos tendo a oportunidade de depurarmos nossas emoções mais deletérias, nossos sentimentos mais deletérios, construindo novos afetos, fincando em nós aquilo que nós temos de maior, que é o amor de Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Pai. E é com essa certeza que nós agradecemos por mais este momento de estarmos reunidos em nome do Mestre Jesus, envolvidos e amparados pela espiritualidade amiga, nessa reencarnação, nessa trajetória, nessa vivência. Graças te damos, Deus, por cada dificuldade, graças te damos, Deus, por cada alegria, graças te damos, Deus, pela família a qual façamos parte, em quais circunstâncias forem, porque tudo que nos permite é para nós melhor, é para que nós construamos, como nós tanto frisamos nesta conversação amiga, o reino de Deus no nosso íntimo. Que a tua paz se faça presente nos nossos lares, que a tua paz se faça presente nas nossas casas espíritas e que envolva e ilumine tantos irmãos encarnados e desencarnados que estão tão atordoados e tão sofredores neste momento. Mas tenhamos a certeza de que o bem maior de todo esse processo pelo qual estamos passando, por todas as tribulações que estamos vivenciando coletivamente, há de surgir. E o amor do nosso Pai será a bandeira de todos nós. Agradecemos a oportunidade, que assim seja. Deus conosco sempre. Muita paz, meus irmãos.